Pagador de Promessas é um filme brasileiro de 1962, dirigido por Anselmo Duarte, ator, roteirista e cineasta brasileiro, considerado um dos maiores nomes do cinema no país. Baseado na peça de Dias Gomes, o enredo gira em torno de Zé do Burro, um agricultor do Nordeste do Brasil que faz uma promessa a Santa Bárbara para salvar seu burro doente. Quando seu animal é curado, ele carrega uma enorme cruz até uma igreja para cumprir a promessa como forma de agradecimento, mas encontra a resistência da Igreja Católica. Ele enfrenta a oposição do padre e de outros membros da igreja, que não aceita a promessa por considerá-la supersticiosa. O filme aborda temas de fé, intolerância religiosa e conflito social, enquanto Zé luta contra a burocracia eclesiástica, enfrenta dilemas morais e a história aborda temas como a influência do fanatismo religioso e da imprensa na crise política. Anselmo estava certo quando insistiu ao soteropolitano Dias Gomes, um dos maiores dramaturgos do seu tempo, em adaptar para o cinema uma das suas brilhantes obras. O Pagador de Promessas, transformado em 62 em um de seus trabalhos de maior reconhecimento, conquistou prêmios internacionais no mundo todo, incluindo a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Bom, a parceria entre Dias Gomes e Anselmo tiveram frutos estéticos conceituados no Brasil, representando a cultura e as nossas matrizes por meio de imagens, símbolos, sons e metáforas. E o filme traz um cenário de uma sociedade iminente ao golpe da ditadura militar de 64. Reconhecido por seus personagens marcantes que povoaram o teatro, a TV e a literatura, Dias Gomes, em O Pagador de Promessas, abordou a dinâmica social da época que se perpetua até os dias atuais, retratando no sincretismo e na intolerância religiosa os processos de transculturalidade entre as matrizes culturais europeias e africanas nas terras indígenas que chamamos de Brasil. E por falar em personagens, o filme tem vários que são marcantes, entre eles o Zé do Burro, um homem simples, ingênuo, incompreendido, mas possuidor de um senso de justiça rústico e objetivo. Rosa, a sua mulher, Marli, uma prostituta das ruas de Salvador, Bonitão, o Padre Olavo, minha tia e o repórter. Outro personagem que evidencia a sociedade daquela época é o comerciante estrangeiro, que vê na peregrinação de Zé do Burro uma oportunidade de lucro, já que a movimentação do povo em sua praça aumenta o comércio. O Dedé, poeta da praça, que tenta ganhar dinheiro escrevendo seus versos sobre a história do protagonista, mas também denota a força da arte frente aos opressores. Essa del Ciego Jeremias é boa mesmo? Uma epopeia, uma nova Ilíada, onde Troia é a lua e o cavalo de Troia é o cavalo de São Jorge. Sim, mas eu prefiro a outra. La de la mulata Esmeralda. Uma prova de bom gosto, galego, e também uma obra-prima. Lembra Castro Alves? E por fim, mas não menos importante, o capoeirista, interpretado por Antônio Pitanga, símbolo de resistência e luta. Nesse sentido, a história do trágico herói Zé do Burro se torna um espelho da sociedade brasileira, com seus personagens, dogmas, contradições e lutas em uma narrativa que transcende o tempo e permanece relevante até os dias de hoje. Por isso, a recepção da obra nos dias atuais é possivelmente embasada no alicerce de uma sociedade em evolução, que atualmente luta, reflete e difunde diálogos acerca da intolerância religiosa. Observar essa obra na atualidade é uma viagem em um tempo que por vezes parece não ter passado. Como imaginar em 1962 os discursos que eram possíveis promover naquele momento, já que o Estatuto Municipal da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa só foi aprovado pela Câmara Municipal em 29 de maio de 2019, pelo projeto de lei 549/13, sendo destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidade. Bom, 61 anos após o lançamento, nos inclinamos a pensar em quais ações vieram antes e que culminaram no sincretismo como vemos nos dias atuais. E ao mencionar o Estatuto, não podemos deixar de enfatizar as ações de diversas organizações negras baianas, como a Irmandade da Boa Morte, que nasce dentro de um contexto de exclusão social e mostra a força do feminino na sociedade por meio do sincretismo.
De acordo com o historiador João José Reis, em uma entrevista prestada, abre aspas, para que uma irmandade funcionasse, era necessário que uma igreja a acolhesse e que seus estatutos fossem aprovados por uma autoridade eclesiástica, fecha aspas, nos fazendo refletir em como se instituíram iniciativas religiosas e civis de escravizados e seus descendentes. As imagens que apresentam inúmeras mulheres trajadas de roupas tradicionais das religiões de matrizes africanas sendo impedidas de adentrar a igreja de Santa Bárbara, além das falas do representante do clero intervindo na postura do padre em não permitir o pagamento da promessa, nos dá ao menos um norte da habilidade ou estratégia de sobrevivência dos antigos escravizados e seus descendentes para cultuar a religião dominante sem deixar de ter fé em crenças ancestrais, além dos aspectos ligados à defesa, representação social e às políticas de interesse. Vale lembrar também que a Igreja Católica, na época, viu o filme como uma ameaça, porque retrata um conflito entre a religiosidade popular e as instituições religiosas estabelecidas. Em algumas regiões do Brasil, o filme foi alvo de censura e crítica por parte da Igreja. Conforme aponta Maria Viviane de Mello, em texto publicado no jornal católico O Semeador, de 1962, em Alagoas, o filme é considerado condenado e no Rio de Janeiro é classificado como prejudicial. Mas para finalizar, vamos trazer algumas curiosidades do filme e seus participantes. A primeira é que a carreira de Anselmo Duarte começou como figurante em um filme inacabado, do diretor americano Orson Welles. Pouco depois, estreou com o longa Querida Susana, ao lado de estrelas como Nissete Bruno e Tônia Carreiro. Em 1949, esteve no elenco de Carnaval de Fogo e, apesar do sucesso como ator nos filmes de estúdio do Vera Cruz como Tico Tico no Fubá, Apassionata e Sim a Moça, só mais tarde ele despontou como um grande diretor de cinema. A segunda curiosidade é que a maior parte das filmagens foram feitas nas escadas da Igreja do Santíssimo Sacramento, popularmente conhecida como Escadaria do Paço, na Rua do Paço, região do Carmo, no centro histórico de Salvador. A igreja conta com 55 degraus que foram, sem dúvidas, utilizadas como um dos personagens do filme. A terceira curiosidade é que há relatos de que o cineasta Glauber Rocha tenha participado da película brevemente como assistente de produção, visto que apresentou Anselmo a Antônio Carlos Magalhães, deputado federal da Bahia na época, que conseguiu o carro de bombeiros para fazer a chuva presente em um trecho do filme. E apesar disso, posteriormente, Glauber e o diretor Anselmo passaram por momentos de turbulência em sua relação e se tornaram grandes inimigos. Em quarto lugar nas nossas curiosidades, trazemos a lista da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema de 2016, que reúne os 100 melhores filmes nacionais e, mesmo sendo o único a ganhar Cannes e o primeiro sul-americano a concorrer ao Oscar como filmes de estrangeiro, O Pagador de Promessas ocupa apenas a 9ª posição dos 100 melhores filmes nacionais. Por fim, uma curiosidade sobre Cannes. O prêmio da Palma de Ouro foi danificado pelo próprio diretor com o passar dos anos. Além disso, o prêmio ficou trancado em um cofre por 10 anos, onde ninguém tinha acesso à senha, e acabaram pagando um especialista para conseguir abrir o cofre. A Palma de Ouro original estava protegida em uma caixa improvisada. Sem dúvidas, O Pagador de Promessa é uma obra à frente do seu tempo, seja no teatro, no cinema ou na televisão, trazendo inúmeras críticas ao cenário vivido pela sociedade brasileira, seja ela antiga ou atual. O sincretismo religioso, bem como a intolerância religiosa e o racismo, é um reflexo daquilo que vivemos na vida real e precisamos, infelizmente, ainda combater e debater todos os dias.